Por ocasião do Jubileu de Ouro do capítulo Rosa Cruz de Mogi das Cruzes, apresentamos o documentário Vozes da Tradição, 50 anos de luz Rosa Cruz em Mogi das Cruzes. Através dos depoimentos de seus ex-mestres, resgatamos as memórias, os ensinamentos e o legado que moldaram a história deste capítulo, honrando sua trajetória de luz e sabedoria. Eu sou Frata Joaquim, eu estou na Ordem Rosa Cruz desde abril de 1982. Bom, eu sou Alaí, claro. Eu entrei na Ordem em julho de 2011. Meu nome é Maria do Carmo Gomes Cipriano, entrei para a Ordem em 79. Bom, meu nome é Gabriela, sou Sória Gabriela. Bom, me chamo Silvia, agora Silvia Canali, né? Meu nome é Tatiana Cipriano. Bom, meu nome é Enio, Frater Enio. O meu nome é Francisco Canali, eu entrei na Ordem em 1980, na verdade em abril de 1980, quando eu tinha acabado de fazer 19 anos, eu entrei para a Ordem Rosa Cruz. Bom, meu nome é Carlos Eduardo Rizek, eu me afiliei à Ordem em julho de 1975. Meu nome é Paulo Galvão Alves. Meu nome é José Arthur Franzotti, mais conhecido pelo segundo nome, Arthur. Sou membro da Ordem Rosa Cruz desde 1987. Meu nome é Cíntia Niceito, eu conheci a Ordem em 2013, mais ou menos entre março e abril. E dizer primeiramente que o nome meu é Genivaldo Correia Lima, para os que não me conhecem, né? O meu nome é Zenaide Prado Costa. Me chamo Flávio Mauri Fusco e entrei na Ordem em fevereiro de 1980 com 19 anos. Me chamo Naide Ramires, estou na Ordem há 15 anos. Então, meu nome é Cláudio Mazuco, acho que os membros já devem ter me visto por aí. E eu estou aqui porque eu fui mestre do capítulo Mogi das Cruzes. Como eu comecei na Ordem, foi assim. Eu assinava o Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, Estadão, né? E um belo dia eu vi um anúncio lá, dizendo assim, esses filósofos gregos, esses cidadãos da Europa, citando o nome de muita gente importante, Francis Bacon, eles eram Rosa Cruzes. Tome você também o Rosa Cruz. Era um anúncio feito pela grande loja do Estadão. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu fui trabalhar em Recife. Morava perto da Ordem no Rio de Janeiro e nunca ninguém me apresentou a Ordem. Eu fui morar em Recife e lá um casal, Manuel Vaz e Jandira, foi na minha casa e me convidou para participar da Ordem Rosa Cruz. Eu conheço a Ordem desde sempre, assim, que eu cresci ouvindo as histórias do meu pai. Passei pelo ritual de aposição de nome quando eu era bebezinha, mas meu pai não frequentou a Ordem quando eu era criança, nem quando eu era adolescente. E eu conheci a Ordem através de um cunhado, namorado da minha irmã na época, e ele me falou da Ordem Rosa Cruz, e eu já vinha buscando algo, né, nesse sentido. E aí eu entrei para a Ordem Rosa Cruz e fiquei até hoje. Eu conheci a Ordem através de um amigo. Ele já tinha entrado na Ordem quando ele era menor de idade. Eu acabei não conseguindo entrar, meus pais não entenderam muito bem a proposta. Eu acabei não conseguindo entrar na Ordem nessa época. Mas aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo. Eu tive meu primeiro contato com a Ordem aos 15 anos, mas aos 15 anos a minha mãe precisaria assinar. E lógico, ela como uma boa católica, ortodoxa, disse não. Aí depois eu tive contato na faculdade, mas aí eu fui para outros grupos esotéricos, filosóficos. E aí em 1986 eu fui dar aula no Pedro Malozzi e encontrei lá o Olavo Câmara.
E aí, falando das experiências que eu estava tendo nesse grupo e tal, ele passou em casa e me deixou o folheto Domínio da Vida. A primeira vez que eu ouvi essa palavra Rosa Cruz foi num bate-papo com uns amigos meus, tal, de um dia de madrugada na fábrica. A gente sempre ficava, antes da gente ir embora, a gente fazia um bate-papo, né? E cada dia era um assunto. Conheci a Ordem Rosa Cruz na tentativa, na busca de algumas respostas, né, sobre a vida. E foi meu esposo, né, que me fez o convite quando ele era jovem ainda, né? Ele foi com os amigos até a Ordem Rosa Cruz, o capítulo Mogi, mais precisamente, né, com os amigos que o convidou. Só que na época, né, como jovem, assim, ainda não trabalhava, né, então não deu, não foi o momento. Eu conheci a Ordem Rosa Cruz no ano de mais ou menos 80, né? Eu trabalhava foi a providência divina, né? Eu acho a providência divina como, mais ou menos na linguagem cabalística, sabe, né? São as leis superiores de Deus, né, do cosmos, né? A gente nasce Rosa Cruz, mas não sabe aonde está a Rosa Cruz. A gente conheceu o capítulo numa palestra que o Carlos Alberto, aquele Carlos Alberto que fazia novela na TV Globo, ele veio fazer uma palestra no Cine Avenida. E a Yolanda foi assistir. A minha irmã, que é falecida, e ela se encantou. Daí ela veio, falou pra gente tudo, como que era a Ordem Rosa Cruz. Ele veio e falou sobre a Ordem Rosa Cruz, né? Porque ele era da Ordem. E a gente gostou, foi lá, se afiliou e as 4 ficou sendo da Ordem. Eu conheci a Ordem junto com o Rafael, né? Eu buscava algo e que eu não encontrava em nenhuma religião, nem nos estudos que eu buscava. E aí o Rafael comentou da Ordem Rosa Cruz, nós fomos atrás e enviamos uma carta para sermos admitidos à Ordem. Eu entrei na Ordem em 1977. Eu morava em São Bernardo do Campo e sempre me interessei pela espiritualidade. Meu pai tinha sido membro da Ordem. Em 80, eu comecei a frequentar o então capítulo São Bernardo. Eu comecei a trabalhar numa empresa de São Bernardo. Acontece que essa empresa mudou para Mogi, eles já estavam construindo uma planta muito grande aqui em Mogi das Cruzes. Então o que aconteceu? Me casei com a Bianca, Soror Bianca, e nos transferimos para Mogi. Na época tinha 23 anos, né? 2 garotos. E a primeira coisa que eu fiz em Mogi foi procurar o capítulo Mogi das Cruzes. Eu cheguei na Ordem, na verdade, quando meu pai chegou. Ele é um dos membros fundadores, então, em 82, eu estava lá já bebê. Mas eu conheci a Ordem através da minha mãe, muito nova, eu tinha 9 anos de idade. Minha mãe ingressou na Ordem quando eu tinha essa idade. Ademir Pinhal, que foi o primeiro secretário do Pronaus. Lídia Xuxti do Prado, a Cidinha. Meu irmão já falecido, Walter. As irmãs começaram a ajudar também. A Zenaide, a Yolanda começaram a ajudar. Eu diria muito obrigada. Não tenho o que dizer, né? Porque se não fosse por eles, a gente não teria nada disso, né? Se não fosse por eles, a gente não teria o que comemorar. É claro que a Ordem, ela existe independente de um templo, independente de uma parede erguida. Mas se não fosse por aquelas pessoas que tentaram e labutaram e se sacrificaram e que fizeram algo tão dinâmico para a época, a gente olha hoje, não consegue ter o dinamismo que eles tinham naquele princípio. Então a gente só pode agradecer. Muitas coisas maravilhosas aconteceram graças a esses pioneiros e que se eu for citar nomes aqui, como a própria Ana Cecília, o Olavo, a Soror Cidinha, o Frater Carlinhos Rizek, o mestre mais novo do capítulo, o Frater Amauri, a Dona Frinéia, o seu Coelho,
a Soror Harumi, a Soror Dinorá, nossa querida Di, o Zé Maria, Rose Negrão, Neuza Negrão, querida Neuza, que nos deixou recentemente, a minha querida irmã comadre Solange, a minha querida irmã comadre Rita. São tantos nomes, tanta gente, o Sebastião, tanta gente, que o Sérgio Mistura. Essas pessoas foram verdadeiros gigantes, né? E eu sei que existem mais hoje em dia que cuidam da nossa ordem, mas teve gente que não podia e deu, que não podia estar ali e estava lá, que não podia, não só na questão, não estou falando questão financeira, mas de se dar quando muitas vezes não poderia estar, mas estava lá. Tudo por causa de um ideal de luz, vida e amor. O mestrado, ele tem duas dimensões. A profana, que é de líder, de organização burocrática, de estar fazendo reuniões, com junta, com secretário e tal, e tem a parte mística. E aí ela é muito bacana, porque a hora que você veste aquela roupa, na verdade, ela é só uma roupa, não, ela é mais que uma roupa. Ele é um estado de espírito, ele é um estado mental. Isso em todos os cargos. Eu acho que tem uma preparação até a gente começar o ritual, que ela diz disso. O que você está fazendo ali, né? O serviço que você tá prestando. O Antônio Cavalcante foi o primeiro mestre do Pronaus. Na sequência do Pronaus, o próximo mestre foi Ana Cecília de Moraes Bianchi. Isso já é 76 foi o Cavalcante, 77 a Ana Cecília terminou. De 77 ela terminou o mandato de Pronaus. Quando foi em fevereiro de 1977, nós achamos que podíamos transformar em capítulo. E convocamos todos os membros, com autorização da Grande Loja, e compareceram 80 membros. E fundamos o capítulo Mogi das Cruzes Amor, no primeiro andar do Cine Avenida. E ali, mas o local, o templo, era pequeno para capítulo, mas começamos a fundar lá. E eu me tornei o primeiro mestre do capítulo. Não era do Pronaus, do capítulo. Eu fui a primeira matre, né? Quando o Olavo foi o mestre, porque foi o primeiro, né, do capítulo. Eu fui a primeira matre. Fui mestre 2 vezes. Em 2003, por isso eu considero que no Nordeste eu conheci a luz que vem do Leste. Mas no capítulo Mogi das Cruzes eu recebi a chave do acesso ao conhecimento, que foi o convite para ser mestre em 2003. Mas eu entrei na ordem como columba, fui columba dos 8 aos 16 anos, tá? Depois que eu deixei de ser columba, aí fui pro Pronaus, né? Na nossa época a gente tinha o Pronaus, e aí fui oficial de Pronaus, fui mestre de Pronaus, né? Depois fui pro templo, fiz iniciação a templo, no meu tempo, né, para a gente poder acessar o templo, tinha que ter iniciação, fiz iniciação ao 1º grau de templo, passei a frequentar o templo e ser um oficial ritualístico, né? Fui guardião, fui capelão, né? E aí, num dado dia, numa surpresa, tá? A minha mãe era mestre nessa época, né, em 2006, a gestão 2006-2007. E em 2007, quando ela foi deixar a gestão, o que seria o mestre auxiliar dela não pôde assumir, né? E assim, num toque de susto, né? Todo mundo, nossa, mas quem vai ser? Quem vai ser? Quem consegue assumir, assim, com essa destreza de um mês? Porque, na verdade, eu não tive nem um mês para fazer a veste, para assumir. Teve-se uma assembleia e tal, e aí o pessoal me indicou para assumir, tivemos a assembleia e eu assumi. Em 2009, eu novamente fui convidado a ser mestre e tive a grande honra de receber nessa gestão o frater mestre da Grande Loja da Itália, o frater Cláudio Mazzucchi. Nossa, foi um susto, eu levei um susto. O primeiro susto foi quando eu fui convidada para ser mestre do Pronaus. Eu não imaginava, não tinha, nossa, não me achava apta, sabe, a assumir um compromisso desse. E foi mágico, foi muito bom, né? Com a ajuda da turma toda, peguei assim, uma equipe muito boa, que na realidade todas são, né? Mas a gente se identifica mais com um ou com o outro.
E foi assim muito, muito, muito bom. Do momento em que eu recebi o convite, meio que eu já estava desconfiado, ou intuição, não sei, já estava sabendo do que poderia acontecer, né? Porque a função de mestre é aquele que se coloca na condição de estar ali o tempo todo. É o que mais trabalha, é o que tem que estar à disposição o tempo todo, na medida do possível, porque você tem que conciliar a vida familiar, a vida profissional, com a função, né, de mestre. A primeira vez que eu fui mestre 2 vezes, uma foi no 91, 92, né? Entrei em 91, saí em 92, 2010 e 2011. Ser mestre, que experiência, que privilégio, que privilégio. Não é fácil, claro que não é fácil. Você tem que lidar com pessoas, são todos voluntários, são todos fratres e sorores, seus irmãos mais próximos, seus irmãos, e é uma experiência maravilhosa. 91, 92, eu trabalhava em São Paulo, então eu saía, acordava muito cedo, chegava à tarde e tive a ajuda de muita gente. Fizemos muitas coisas, tive um aprendizado maravilhoso, óbvio, com dificuldades, existem as dificuldades com os membros, com os relacionamentos, mas houve tanta coisa maravilhosa. Quando me convidaram para a função de mestre, na hora, né, eu pedi para pensar, né, não aceitei de bate-pronto, porque eu precisava muito pensar sobre aquilo. Até que o dia que eu falei, não, hoje eu vou dar a resposta, eu realmente tive certeza que eu deveria assumir. Em 88, assumi vários cargos, né, dentro do organismo afiliado. Secretária da junta, cargos de templo. E em 88 eu fui convidada para assumir como mestre, né? Confesso que foi uma experiência bem com medo, né? Mas meti as caras e fui. Foi muito gratificante e aprendi muito. E ao aceitar eu não sabia o que me esperava, né? Veio justamente a pandemia. Na verdade, eu fiquei 2 gestões seguidas, não apenas uma. E dessas 2 gestões seguidas foi 1 ano e meio de atividades suspensas, né? Tudo virtual, nada de atividades no tempo. Bom, eu fui convidada para ser mestre em 2016, para assumir em 2017. Antes eu já tinha sido convidada em alguns anos anteriores, mas eu não me senti em condição de assumir, né, meus filhos pequenos e uma situação que achei que não era o momento. Em 2016, quando veio o convite, aceitei de pronto, né? Tive um desafio pessoal, um pouco antes de assumir, tive uma questão pessoal, mas que eu pensei e falei, não, vou enfrentar. E fui mestre em 2017, foi uma gestão que eu me dediquei integralmente. O meu objetivo era servir aos fratres e sorores, porque o mestre é o maior servidor, né? Ele tem o status de mestre, tudo, pode parecer uma coisa assim, engrandecedora, mas não, pelo contrário. Ele é o mais humilde dos servidores, porque ele coloca os fráteres e sorores ali do organismo em primeiro lugar, em detrimento, muitas vezes, da sua própria vontade. O que é melhor para a confraria é o que o mestre tem que seguir. Então, na minha vida toda eu tive funções assim de liderança, né? Basta como gerente, como supervisor, sempre liderando grupos, né? E a primeira vez que eu liderei grupos de pessoas que são totalmente voluntárias, elas não têm outro objetivo a não ser prestar serviço. Isso foi uma experiência muito interessante,
porque muda completamente o foco de quando a gente administra pessoas numa empresa e quando todos são voluntários. Foi maravilhoso. Em geral, eu senti que não estava preparado, né? Mas engraçado que nesse dia, né, na convocação, quando eu entrei lá na convocação e entrou o mestre, né? O mestre foi lá, fez a sua saudação, e quando passou na minha frente assim, e me deu aquele negócio, nossa, ser mestre, né? Olha, o sentimento se mistura, né? É uma alegria receber o convite, mas ao mesmo tempo vem aquela preocupação, né? Será que eu vou estar à altura, que eu vou servir, né, da forma realmente que tem que ser, né? E porque o mestre ali, ele é não que ele seja diferente dos outros membros, né? Mas ele está representando naquele momento, né? Então todas as pessoas novas que chegam ali na ordem, tudo, vai lá, procura o mestre, vai lá, fala com o mestre. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Eu confesso a todos que eu não estava preparado para ser mestre, não, na época. Eu estava pensando que eu ia só assumir função de cantor, de guardião, né? Mas um dia a equipe me convidou, né? E aí eu tentei escapar, não teve jeito, assumi. Assumi alguns cargos ritualísticos, fui secretário e nos idos da década de 90 assumi o mestrado do capítulo. Em 1996 me transferi para Brasília e me filiei à loja do Distrito Federal. Bom, nós chegamos em Mogi, acho que foi março, mais ou menos março de 83, e logo procurei o capítulo. E fui recebido pela Sra. Darcy, lembro muito bem dela. E começamos a frequentar o capítulo. Eu tinha sido já oficial lá no capítulo São Bernardo, eu tinha sido cantor, depois capelão. Então, quando eu cheguei no capítulo Mogi, logo fui convidado também para ser cantor, depois fui capelão e depois fui mestre, fui convidado para ser mestre. Quando eu penso naquela experiência, certamente ela foi muito importante na minha formação. É muito enriquecedora, porque ela é uma experiência humana. Ela nos coloca numa condição de relação com as pessoas, mas é uma relação especial, ela está num outro plano. E eu, logicamente, jovem como eu era, eu só fui compreender melhor a riqueza dessa experiência muitos anos depois. Como primeira mestre desse novo ciclo de 50 anos, eu vou continuar trabalhando com muito amor e dedicação ao nosso amado capítulo e à nossa amada ordem, para que cada vez mais essa egrégora possa ser fortalecida. Eu acho que hoje fazem parte da minha vida intimamente mesmo, como família, porque lá a gente fala que é o nosso lado espiritual, e é mesmo, né? E como lado espiritual, eu tenho meus irmãos espirituais ali, né? E eu sinto muito, eu estou afastada há algum tempo por problema de saúde, mas não estou me afastada do capítulo nunca, né? O capítulo é muito importante, eu acho assim, eu tenho algumas pessoas que me perguntam, que são só estudantes em casa, ficam lendo monografia, estudando, mas não participam de um organismo afiliado. Ele é tudo isso, ele é um local de encontros de mentes afins. Então sempre tem essas duas dimensões, a parte do buscador, que vai lá, você está sempre buscando mais luz, e tem a parte humana, né? Tem alguns que estão lá por status, pela questão social, mas os que estão só por essa passagem não ficam normalmente, né? Então é um lugar de busca mesmo. Eu ando meio preguiçosa, né? Eu estou ficando preguiçosa para sair de casa, mas é um lugar que eu sei que eu serei acolhida toda vez que eu for, que é como se eu estivesse na minha casa de novo, né? Então, né? E aí o capítulo faz uma parte muito importante da minha vida, né? Ali a gente tem fratras e sorores com diferentes histórias, diferentes caminhos, que contribuem muito para a gente crescer espiritualmente. E o capítulo, ele é uma família, né? Na família a gente tem, a base de tudo é o amor. Um aspecto muito importante é que eu aprendi desde cedo que os Rosa Cruzes, considerar os Rosa Cruzes como nossos parentes mais próximos. E isso eu tenho dentro de mim.
O meu olhar para os nossos fráteres e sorores é esse olhar, né, de como nossos parentes mais próximos, né? Então eu posso dizer que a ordem, os fráteres e sorores, todo faz parte da minha formação como pessoa, porque foram os exemplos e as referências que eu tive desde muito cedo, né? E fico até emocionada em falar, porque a ordem, os fráteres e sorores, essa convivência no capítulo Rosa Cruz Mogi, Suzano menos, mas também faz parte, né? Tem um pedacinho de tudo dentro de mim, na minha formação. O que eu vejo o capítulo, né? As pessoas. É uma profundidade que é igual a gente fala. Você pode estar distante, mas você sabe que você faz parte daquela egrégora, né? De que todo mundo te acolhe, todo mundo te quer bem, que você passa um ciclo fora, mas quando você volta, todos continuam ali te tratando de soro, de fraco, realmente uma irmandade, né? Então o capítulo hoje ele é o quê? Um ponto de apoio, né? Um momento de confraternização, de congregação, que tá ali todo mundo junto. Foi o capítulo, ele proporciona um ambiente que é favorável ao desenvolvimento do membro, né? Então, aquelas meditações que se faz dentro do templo, sons vocálicos, tudo aquilo favorece o desenvolvimento pessoal do membro, né? E eu tive algumas experiências interessantes naqueles períodos de meditação, de emissão de pensamentos, recepção. E então acho que nesse sentido aí, até hoje eu utilizo essa experiência, né? Eu acho que faz parte como uma família. Então eu acho que eles passam a fazer parte e você encara aquilo como se fosse fazer parte da tua vida. Você está em casa, daqui a pouco você está no capítulo, porque a gente passava os fins de semana no capítulo, né? E vivia em cima daquilo. O capítulo, eu entendo que ele é muito importante, porque partindo do princípio que nós consideramos a ordem como uma escola, é uma escola a mais que tem, é uma escola que nos ensina a viver, é uma escola que nos ensina a pensar, é uma escola que nos ensina a descobrir a maneira mais coerente de amar, a maneira mais coerente de pensar. Então eu acho que o capítulo ele é importantíssimo. O capítulo Mogi das Cruzes repete a minha experiência em outras organizações da Ordem Rosa Cruz. Os Rosa Cruz são sempre afetuosos, sempre te recebem muito bem, né? E Mogi das Cruzes não foi a exceção, né? Várias pessoas sempre me acolheram e buscaram fazer com que eu tivesse realmente na minha lar espiritual. Se a pessoa é membro da ordem, automaticamente ele tem que ser membro do capítulo, porque é uma extensão, né? Não tem motivo para você não ser. Mas o capítulo tem é uma nova família para mim, né? Principalmente eu, por exemplo, eu trabalhei 22 anos em Guarulhos, entendeu? Então, meus amigos ficaram tudo lá. Então, quando eu voltei, mas eu sempre morei em Mogi, mas eu não tinha. Agora, o meu convívio, vamos dizer, né, social é um capítulo, né? Então, é muito importante nesse aspecto também, né? Porque a convivência ali com os fratres, sorores, né? Assim, você se sente útil, é um lugar agradável, né? Então, muito bom. Eu acho que o capítulo, assim como todos os organismos afiliados, né, que nós vamos visitar, onde nós vamos fazer as nossas iniciações nas lojas, é o nosso lar espiritual que nós sempre falamos, né? E é mesmo, nós nos sentimos acolhidos, né? Estamos entre irmãos, né? É uma fraternidade. E então você sente o amor, o acolhimento, o carinho. E são mentes afins, né?
Então, é fácil estar entre mentes afins, né? Para mim, eles são a minha família. Mesmo aquelas pessoas que eu não conheço, e quando eu chego no capítulo agora, eu não sei, eu fico emocionada. Me dá uma emoção que eu chego até a chorar. Mas eu não sei por que eu tô assim desse jeito. Eu chego lá, mas me dá uma paz, sabe? Mas daí a gente começa a conversar. Daí, não sei, acho que eu me lembro da minha irmã, me lembro de todo aquele pessoal que a gente gostava e foi embora. Nunca perdi o vínculo com o capítulo. Participando desde então de suas atividades, seja de forma virtual, seja de forma presencial, sempre que possível. Então, 45 anos de ordem e convivência com o quadro de membros do capítulo, que sempre considerei como minha segunda família. Eu acho que uma das coisas mais bonitas, que para mim foi fundamental, primeiro foi como eu fui acolhido, não é? Quando você chega num corpo afiliado e você vê que as pessoas estão felizes de te receber, isso é uma experiência que você nunca mais esquece. Quando você é recebido com um sorriso e você vê a sinceridade da alegria que as pessoas têm de te receber, isso é uma coisa que toca profundamente. E você acaba entendendo como isso é um elemento fundamental da natureza humana. No Brasil, essa experiência foi muito forte quando eu cheguei pela primeira vez no capítulo São Bernardo, e foi muito forte aqui, porque eu e a Bianca estávamos sós, numa cidade nova, 23 anos, recém-casados, né? Qual é a única certeza que você tem? Tem uma fraternidade que vai me acolher. Eu acho que foi muita coisa. Porque ele foi uma pessoa que realmente ele viveu a ordem, né? Tanto que eu acho que a passagem dele foi uma coisa que ele já vinha se preparando para. Então ele não sofreu, nós não sofremos. E ele foi um visionário, né? Assim como o Frater Olavo, Sodor Cidinha, entre outros que agora eu não lembro o nome. Mas tipo, ter saído lá do Cine Avenida, ir para aquele terreno, começar uma obra que, tipo, na época nem dinheiro tinham, e nem eles, condições financeiras também para colocar o dinheiro, né? E ele viveu aquilo ali da ordem, foi mestre também, foi grande conselheiro dessa região, né, da SP2. Então, acho que ele viveu realmente aquilo ali da ordem, se doou e recebeu muito dela também, né? Acho que é isso. A minha mãe, né, ela entrou na ordem. Aí ela foi secretária do capítulo, ainda no Cine Avenida, era muito legal, foi muito bom. Depois ela foi secretária duas vezes. A primeira, ela cobriu um mandato tampão, né, vamos dizer assim, da Sora Eugenie Ramalho. E depois ela foi secretária novamente quando já estávamos lá no Alto do Ipiranga, na Engenheiro Eugênio Mota. Depois ela foi mestre, não me lembro o ano que ela foi mestre, eu acho que 83, 84, né? Ela foi mestre do capítulo e exerceu vários cargos ritualísticos também. E depois ela, Soror Lídia, Soror Rita Vidal, Soror Dinorá Gazel, Frater José Maria, pessoas que estavam lá, que ajudaram a construir Mogi. A hora que Mogi estava pronto, eles se desafiam novamente e vão começar tudo de novo lá em Suzano. Soror Harumi Psiota também faz parte, né? E eu achava isso de uma dedicação, porque não é fácil você começar algo do zero, a hora que está pronto, você entrega e você vai lá tudo de novo. Então, eu sou privilegiada, porque eu tive exemplos de grandes Rosa Cruz. Bom, meu pai entrou na ordem, acredito que novo, né? Foi na década de 70 que ele tinha ali seus 20 e poucos anos. Ele entrou por influência do irmão dele, né, também já falecido, faleceu muito cedo, inclusive o irmão dele. E ele, eu acredito que ele tenha se encontrado ali realmente, né? Acho que nesse período da década de 70 a ordem tinha realmente encontrado um nicho muito grande nos jovens que estavam ali buscando algo muito diferente da realidade que o mundo estava vivendo naquele período, né? Se a gente parar
para pensar no contexto da década de 70. E depois ele se afastou, mas ele sempre dizia que ele não estava na ordem, mas a ordem estava nele. E quando ele entrou no capítulo, nessa última fase dele, né, no último ato, eu acredito que ele realmente tenha feito tudo que ele desejava fazer, serviu bastante em diversas funções, foi mestre também, passou por várias experiências. Então, assim, acredito que ele também tenha cumprido a missão dele em ser um servidor, né, braçal do caminho da ordem. É uma pessoa assim que foi muito marcante para mim e que foi assim um modelo, uma referência, foi a dona Ana Cecília Bianchi. Inclusive, quando eu fui mestre do capítulo, aquela preparação, aquela harmonização que faz com os oficiais antes de começar o ritual, eu fiz assim, sendo uma cópia do que ela fazia. Então ela foi uma referência assim, muito forte em todos os sentidos. A Neuza me deu muita saudade, deu uma vontade de passar na casa dela para pegá-la hoje, né? A Neuza foi assim nós tivemos amizade desde 87, com todos os desafios que ela tinha que enfrentar. Então a Neuza foi uma pessoa fantástica, muito colaborativa. Claro que ela era de uma outra época, de uma pessoa que foi diretora de escola, que ela tinha uma dimensão assim de dirigir o capítulo como dirigia uma escola mesmo, né? Que também foi válido naquele momento, né? Super válido. Mas se havia uma boa aluna, era a Neuza. Eu gostaria de lembrar aqui de uma soror muito querida do meu coração, né? A soror Neide. Vou relatar um breve acontecimento. Eu estive presente na última convocação da soror Neide. E todos aqueles que viram a soror Neide participar como cantora só têm boas lembranças. Aquele si, né, que ela entoava era uma coisa assim que a gente lembra até hoje. Nossa, a Yolanda foi a primeira que conheceu através do Carlos Alberto, né? E ela adorava, era a vida dela. Ela começou já a trabalhar de tesoureira. Ela foi tesoureira, acho que a vida dela no capítulo foi ser tesoureira. Ela era ou tesoureira ou presidente da junta. Muitos membros assumiram essa missão de manter a sagrada luz que nos foi confiada. Nós que estamos aqui hoje, em 2024, esperamos que esses membros continuem a manter essa luz, essa sagrada luz que foi confiada a eles por todos aqueles que passaram pelo capítulo e que receberam essa luz, que é uma luz que vem do mundo invisível e que nos foi deixada para que nós possamos um dia chegar na iluminação, chegar num caminho de estar cada vez mais perto do cósmico, da fonte divina. A todos eles, meus votos de paz profunda e que tenham um trabalho cada vez mais iluminado. 100 anos, o que eu poderia dizer para eles? Que vão em frente porque é um estudo que é para a vida toda. Bom, para aqueles que virão, né, os frátres e sorores que estarão passando pelo que nós estamos passando hoje daqui a 50 anos, né, no centenário da ordem do capítulo aqui em Mogi, o que eu desejo para eles é que eles consigam nutrir o amor dentro do coração deles, que eles consigam olhar um para o outro e não precisar dizer nada, sendo que a gente já sabe que o que eles estão nos desejando profundamente é paz profunda, que dentro do coração deles brilhe a luz que foi confiada a eles e que eles tenham força e sabedoria para conseguir manter essa luz sempre acesa. Eu acredito que o ser humano ele está cada vez, parece que vindo mais evoluído, né? Mas ali se trata, se estuda de leis espirituais que elas são assim meio que permanentes, né? No decorrer do tempo. Então eu acho que seria a mesma mensagem de hoje,
para persistir, ser persistente com o seu desenvolvimento e não desistir de si mesmo, porque na realidade você começa a fazer um trabalho que é interior, que é pessoal, mas esse trabalho acaba se refletindo no seu ambiente de convívio pessoal. Eu diria assim, nesse meio do caminho daqui, né, mais 50 anos, podem surgir muitas escadas. Eu digo que é escada e não percalço, né? Mas suba. Pode ser que tenha um degrau mais difícil que o outro. Pode ser que tenha um grau que você fale assim, não você tem iniciação, não. Não, pessoal, pega com afinco, venham, façam. Os primeiros 50 anos acho que foi mais difícil, porque a gente não tinha uma estrutura, não tinha um tempo, não tinha nada. Mas não, eu acho que assim, vamos inclusive criar uma meta, né? Nesses 50 anos, cada um convidar mais um amigo para vir e quem sabe se tornar um Rosa Cruz. Daqui 100 anos, quem sabe, a gente está numa sede até um pouco maior, amplia a nossa sede, né? Então venham refriturados, venham com força, entendeu? Para a gente evoluir ainda mais o nosso capítulo. Talvez o mundo possa estar muito diferente, né? O planeta pode só estar muito diferente, a humanidade possa estar muito diferente. Mas eu acredito que tanto hoje como daqui a 50 anos, existe 3 verdades Rosa Cruz que nunca deixarão de ser fundamentais para a vida de um ser humano: a luz, a vida e o amor. Eu diria que vocês estão num mundo novo. Eu vou usar uma frase que nós usamos hoje, né? Um antigo conhecimento por um mundo novo, né? Eu acho que daqui a 50 anos vai estar viva de novo essa frase. Essa frase eu acho que ela vai estar, né, vai estar bem atual, vai estar atualizada. Que continuem a ser instruídos na Ordem Rosa Cruz, que ela daqui 1000 anos vai trazer, como nós recebemos conhecimento de mais de 3.000 anos atrás e é útil até hoje, daqui 100 anos ela continuará sendo útil, porque ela é uma ferramenta maravilhosa para você compreender o sentido da vida, as nossas experiências, e isso vai trazer compreensão, que é fundamental, é nós compreendermos. À medida que você amplia a sua compreensão, você amplia a sua consciência, né? E isso é o grande objetivo, né, de estarmos aqui neste nível, né? E vamos continuar sempre sendo neófitos, sempre seremos estudantes da Ordem Rosa Cruz, ou da própria vida. Seremos sempre estudantes para nós alcançarmos um próximo degrau de evolução. Bom, eu acho que todos nós, né, passamos pela nossa noite escura da alma. Então, eu acho que a mensagem que eu deixaria era para que nenhum frater, nenhuma soror desistisse, né, que perseverasse na senda, porque sempre a luz, a vida e o amor serão mais fortes. Eu gostaria que os fratres e sorores daqui a 50 anos tivessem o mesmo amor que eu tive, né, na ordem quando eu cheguei no capítulo de Mogi das Cruzes, lá em São Paulo, né? Então é o amor que constrói uma ordem, um organismo, corpo afiliado. Se o membro, a sorora ou o frater for no capítulo sem amor, ele nem ele prospera espiritualmente e nem o capítulo vai para frente. Então ali é com amor. Espero que eles continuem como fratres e sorores, porque é um ensinamento que muda você por dentro, você entende? Você tem que se conhecer, que nem conhece a ti mesmo, que é para você poder ajudar os outros, não é? Então, e aí foi esse o aprendizado que nós tivemos, um estudo maravilhoso. Diria aos membros do capítulo que farão os próximos 50 anos acontecer, que não esmoreçam. A egrégora desse capítulo é feita de sonhos, persistência e resiliência. Continue honrando nossa tradição e contem sempre comigo. Bom, os fratres e sorores que estiverem assistindo, né, esse vídeo daqui a 50 anos,
eu deixaria para eles uma mensagem da seguinte forma, para que eles pudessem, de alguma forma, perceber o amor e a dedicação que todos os fráteres e sorores que passaram por esse organismo e outros, né, no caso, vem deixando ali. O legado que a gente vem construindo para que hoje possa existir todo esse trabalho ajudando na evolução de cada um. É dia após dia que nós trabalhamos, né, e trazemos toda essa luz e esse amor. E eu gostaria que esses fráteres e sorores pudessem sentir tudo isso. Porque a imagem e o som vai transmitir a essas pessoas do futuro essas emoções que a gente quer que eles recebam. Não se trata só de ter uma informação intelectual, não se trata só de ler um documento histórico, se trata de colher a dimensão da experiência humana, da experiência mística humana. E isso é fundamental, porque daqui a 50, 100, 200, 300 anos, os seres humanos vão ter mudado a tecnologia, vão ter mudado o planeta completamente, mas a natureza interior do ser humano vai ser sempre a mesma. E nós teremos sempre pessoas que vão buscar conhecer algo mais dessa sua própria natureza. E vão acabar encontrando também um corpo afiliado da Ordem, e vão experimentar essa experiência do acolhimento e da fraternidade, e vão colher a riqueza dessa tradição que tantos fráteres e sorores do passado construíram, trabalharam e protegeram. Eu cheguei aqui e encontrei tudo pronto. Eu não tive que fazer nada, né? E fui acolhido. Então, nós também temos que fazer alguma coisa para que as pessoas do futuro cheguem e se sintam abraçadas pela tradição Rosa Cruz. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar para os Rosa Cruzes daqui a 50 anos. Nossa, eu gostaria de estar lá. Eu gostaria de estar lá. Porque, olha, nesses 50 anos, dos quais acho que tem 13 mais ou menos que eu participo, né? Isso foi de uma importância imensa na minha vida. Eu gostaria que fosse da importância da vida de muita gente, né? De muita gente. Então, eu gostaria de estar lá. Eu diria para eles, parabéns, muito obrigada. Vocês conseguiram manter acesa a sagrada luz que lhes foi confiada. Paz profunda.